Olá pessoal, aqui vocês estão vendo mais um trade ao vivo, lembrando que o que a gente pensou sempre em relação a essa engolfing semanal. Nós temos aqui a nossa entrada no retrocesso da engolfing, tivemos um momento de perda, né, de prejuízo no trade, depois o trade no dia de hoje simplesmente veio abaixo e aí está próximo de atingir o nosso alvo. Vamos acompanhar. Esta é uma situação onde a gente pode realmente baixar um pouco o alvo, e uma coisa que realmente me chama muita atenção é que esse gap ainda está aberto, certo? Se vocês olharem, ele está aberto ainda, que poderia ser um alvo excelente para vir pegar. Vamos acompanhar, o mercado já chegou bem próximo ao nosso alvo, vamos ver a abertura dos Estados Unidos agora e o que vai acontecer. Um excelente trade, estamos com 120, 125 pips. E lembrando, pessoal, sempre trabalhando com o semanal aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.